Pronto, tá gravando, pode começar, obrigada. Então, continuando, né, eu vou falar sobre o aspecto das massas ovarianas do ORRADS. Esses foram os artigos que eu utilizei como base, tá certo? Os artigos, o artigo classifica as lesões como predominante cística simples, uni ou multiloculadas, predominantemente cística mais complexas, císticas sólidas, né, e predominantemente sólidas. As lesões císticas simples são lesões com baixo sinal em T1, né, e alto sinal em T2, são, em sua maioria, benignas, né, provavelmente benignas, e apesar de ser um pouquinho óbvio, mas assim, a gente tem que ter cuidado lá, quando a gente está avaliando, para ter certeza que é uma lesão realmente ovariana, ou seja, muitas vezes a gente está avaliando, né, a gente acha que a lesão está no ovário, mas pode estar em outra estrutura, ou na região anexial, ou até mesmo, por exemplo, intrauterina, ou às vezes a lesão, como o artigo fala, não chega nem a ser cística, por exemplo, como uma hidrossalpinge ou uma piosalpinge, que são lesões que não são císticas, e quando a gente coloca nas diversos planos, né, nos planos sagitais, ou coronais, ou axial, a gente vê que não são cistos, né, que são tubuliformes. Então, assim, ele toca nesse ponto da gente ter certeza que é uma lesão realmente ovariana e que é uma lesão cística. Nesse caso, por exemplo, que é no caso, um cistoadenoma seroso, a gente vê, né, uma lesão, né, locular com uma pequena septação aqui nela, e com alto sinal em T2 e baixo sinal no T1, né? E a gente vê também, por exemplo, aqui no pós-contraste, a gente vê um pequeno realcezinho septal, mas ele não considera, por exemplo, isso uma lesão complexa, só considera uma septação, mas considera como uma lesão simples. Nesse caso aqui também, que é um outro cistoadenoma seroso, a gente vê que esse aqui as septações já são mais bem claras, né? A gente vê aqui o muito locular, no caso, aqui a gente vê Tiago. Oi, professor. Tiago, rapidinho. Oi. Você está com o seu celular perto porque está com uma certa microfonia. Não, é porque eu estou usando o fone de ouvido. Quer que eu tente ficar sem o fone? Eu estou achando microfonia, não está dando para escutar direito. Para mim tá tranquilo. Não sei para os demais aí, mas para mim não tá ruim, não. Tá melhor agora? Alô? Nossa, tá bem melhor. Tá melhor? Ah. Nessa aqui, por exemplo, né, a gente vê a imagem, a lesão com um alto sinal aqui no T2, o baixo sinal no T1, e no pós-contraste, né, com saturação no T1, a gente vê que não tem os septos até realçam, mas não tem uma parte sólida que realça para a gente chamar de uma lesão complexa, como eu vou falar mais para frente, melhor. Nas lesões císticas complexas, os artigos classificam essa complexidade de acordo com o conteúdo, ou seja, um conteúdo gorduroso, ou um conteúdo hemático, ou conteúdo proteico, né, um conteúdo mucinoso, como ele fala. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente vê um cistoadenoma mucinoso, que é um tumor geralmente benigno, né, unilateral, normalmente multiloculado, né, com várias septações, e às vezes ele até apresenta uma característica, como ele chama, em vitral, né, aparência em vitral, que o fato da mucina, várias concentrações de mucina no cada lóculo, ele forma como a intensidade de sinal vai variando. Aqui, nesse caso, a gente vê as lesões com as loculações, né, com alto sinal em T1 e T2. Aqui, por exemplo, a gente vai vendo as lesões com alto sinal e o realce do solo nas septações, no caso, né? A gente não vê um realce sólido, no caso, na lesão, uma parte sólida da lesão. Aqui também, até falando melhor do aspecto em vitral, que a gente vê aqui a mucina com um sinal, alto sinal, mas um alto sinal variando, né? Um alto sinal heterogêneo, como a gente vê aqui no T1. Umas partes com mais alto sinal. Aqui no T2, né? E aqui a gente vê no pós-contraste
na saturação do T1 pós-contraste, a gente vê que não tem uma parte sólida que realce o contraste. Aqui, nessa uma lesão também com alto sinal em T1 e T2, nesse caso, um teratoma cístico, que é uma neoplasia mais comumente presente em jovens, né? Tem uma aparência complexa, porque ela possui as três camadas, as três células germinativas, né? As três linhagens germinativas, e nessa aqui a gente consegue ver que ela tem um alto sinal, tanto em T1 quanto em T2, e no momento da saturação da gordura, a queda do sinal, né, caracterizando a presença de gordura, do conteúdo hemático, conteúdo lipídico, e aqui a gente vê que no realce, no pós-contraste, a gente não vê uma área de realce. Pode surgir até uma dúvida nessa setinha aqui, mas eu achei mais que era que ela não está no mesmo nível da letra B, né, que é o T1 pré, seria o T1 pré. Por isso que talvez ficasse a dúvida, mas eu achei que não tinha uma área de realce aqui também, não. E realmente é uma característica do teratoma cístico maduro. Agora, caracterizando umas lesões de baixo sinal, tanto em T1 quanto em T2, isso aqui seria o estruma ovário, que é uma lesão decorrente, rara, né, decorrente de tecido ovariano, tecido tireoidiano no ovário, né, que normalmente são laterais, e que é uma característica dela, algumas vezes apresenta áreas de essas pequenas loculações aqui, como a gente pode ver aqui mais embaixo, com alto sinal, com baixo sinal aqui, está vendo, tanto no T1 quanto no T2, e que não realça, que são justamente os depósitos de tireoglobulina, ele fala do tecido tireoidiano. Então, a gente vê aqui com a característica da lesão, ela tem um ISO para um baixo sinal aqui, né, e não possui realce pós-contraste. E aqui a gente está vendo uma hora de alto sinal em T1 e baixo sinal em T2, uma lesão que a gente acho que talvez seja uma das mais frequentes que a gente vê, né, o endometrioma, que a gente tem um alto sinal no T1, no T2 apresenta uma queda de sinal, né, e no T2 pós-contraste a gente vê que não tem partes sólidas nessa lesão. E que às vezes como a gente sabe, às vezes esse T2 apresenta um certo degradê, né, desse baixo sinal, que é justamente aquele shading, né, que é o resultado dos sangramentos crônicos, o produto hemático em vários graus, né, de estágio temporal. Agora eu vou falar um pouquinho das lesões sólido-císticas, né, que são justamente aquelas que têm um componente sólido realçando após a ingestão do contraste. Esse aqui, no caso, seria um cistoadenocarcinoma mucinoceroso, perdão, que é a variante maligna, né, na neoplasia epitelial que eu citei já da outra vez. A gente vê aqui o ovário normal, do ovário direito normal, e aqui a gente vê uma lesão sólida com componentes, com uma lesão cística com componente sólido, né, que a gente vê aqui um realce após a injeção do meio de contraste, e a gente vê aqui com restrição de difusão, né, e ele comparando aqui no caso a restrição da difusão, o sinal da difusão com o do endométrio uterino. E essa é uma lesão que muitas vezes ela é bilateral e também ela cursa com, é bom a gente saber a história do paciente, que ela pode cursar com um CA125 bastante elevado. Aqui outro cistoadenocarcinoma seroso, que a gente vê também as mesmas características, né, uma lesão sólido-cística, com componente sólido com restrição à difusão e com realce ao meio de contraste bem significativo. Esse aqui, no caso, uma lesão com baixo sinal no T1 e no T2, seria um tumor estromal esclerosante, que ele é característico de mulheres que apresentam um ciclo menstrual irregular, né, são massas grandes, normalmente, sólidas, e essa massa, ela tem uma característica que, normalmente, ela tem essa parte sólida mais na sua periferia. Esse realce tardio na parte interna dela, da lesão, seria uma área hipocelular, seria a presença de tecido colágeno. Por isso que ela apresenta esse realce centrípeto ao contraste paramagnético. Outras lesões com alto sinal em T1
e T2, né, podendo ser gordura, ou sangue ou proteína, seriam tumores endometrióides ou de células claras, que são lesões normalmente associadas à endometriose, o mais comum de pacientes que têm endometriose, e são massas complexas com componentes sólidos e císticos e com rápido crescimento. Ou seja, a gente vê aqui que são lesões que têm um determinado realce ao contraste, como a gente vê aqui, por exemplo, aqui tem com saturação, aqui vem, e aqui com o realce mais tardio da lesão. A gente vê aqui que a lesão contrasta, mas demora um pouquinho mais a contrastar, que é uma característica dessa lesão também. Outra lesão com alto sinal T1 e T2, né, que é como o cisto endometrióide, como eu falei, outra característica dela, outra lesão igual à anterior, demonstrando aqui a restrição, nesse caso aqui, a restrição à difusão, né. Uma outra lesão com alto sinal em T1 e o T2 seria o cisto adenocarcinoma mucinoso, que é a variante, né, maligna do cisto adenoma mucinoso. Mas essa aqui já é uma população mais idosa, mais velha. A gente é uma lesão assim bem heterogênea. Eu achei essa, no caso, bem difícil você classificar como alto sinal em T1 e T2, porque como ela é muito heterogênea, a gente vê uma certa dificuldade de um alto sinal em T2, eu acho, né? Pelo menos na minha opinião. A gente vê as lesões, as áreas císticas, né, com alto sinal característico em T2, mas a parte sólida eu já achei um sinal mais heterogêneo, mas como é uma lesão muito heterogênea e bastante complexa, já é mais difícil da gente, só pela imagem, na minha opinião, pelo menos, a gente dizer que é um cisto adenocarcinoma mucinoso. Só pelo alto sinal em T1 e T2, né? Só por isso. Outra lesão com alto sinal em T1 e T2 seria o tumor do saco vitelino, que tem umas características bastante parecidas com a do cisto adenocarcinoma mucinoso, ou seja, áreas de alto sinal aqui no T2, né, como a gente vê, com realce após o contraste, com restrição também, apresentando restrição também à difusão. Essa aqui, no caso, ele mostra que é uma lesão que, no pós-contraste, ela pode ter essas áreas internas de realce, que seriam microneurismas da lesão. Seria uma característica dela, mas é uma característica não tão comum e até bem difícil, muitas vezes difícil da pessoa conseguir detectar. E uma coisa também importante é que essa massa normalmente atinge pacientes mais jovens, na faixa dos 10 aos 30, até 10 a 30 anos de idade. E uma lesão também com alto sinal em T1 e baixo sinal em T2, né, com componentes produtos sanguíneos crônicos, seriam as metástases ovarianas. Nesse caso aqui, seria um tumor de Krukenberg, né, que é uma metástase de carcinoma gástrico, carcinoma do trato gastrointestinal. Os tumores são responsáveis aproximadamente por 5% dos tumores ovarianos malignos, frequentemente bilaterais. Pode se disseminar as metástases, pode ser não só o Krukenberg, eu falo, mas no caso geral, por via tanto transcelômica, como hematogênica ou linfática, ou até mesmo invasão direta. E aqui a gente vê uma lesão, né, com um sinal bastante heterogêneo, com restrição de difusão, e o realce após a administração do contraste. A gente vê aqui nas áreas com realce pós-contraste. Aqui outra metástase ovariana, dessa vez bilateral, né, com bastante assíntese, como a gente vê, e mostrando o alto sinal aqui no T1, né, o sinal também é heterogêneo, com presença de alto sinal no T2, como a gente vê aqui, e aqui, no caso, a gente vê o realce pós-contraste, né, no caso aqui. Agora eu vou falar um pouquinho das lesões predominantemente sólidas, né, que são lesões que podem ter até algum componente cístico, mas em sua maior parte, sua maior porção, ela seria predominantemente sólida. Nesse caso aqui, às vezes com a presença de calcificação, teríamos o tumor de Brenner, que
a gente pode ver aqui que são tumores que normalmente são achados incidentais, são tumores epiteliais que acontecem mais ou menos entre a quinta e a sétima década de vida, né? E a gente pode ver uma lesão com baixo sinal, tanto em T1, né, tanto em T2 quanto em T1. E a gente vê aqui na parte de baixo o realce progressivo dela ao contraste, que a gente vê que é um realce lento também. É um tumor que realça ao contraste, mas ela realça lentamente. Não tem um realce tão proeminente assim, não é tão hipervascular, no caso. Aqui também seria outro tumor de Brenner, com a mesma característica que eu falei anteriormente, e com restrição, e aqui a gente mostrando o realce dela mais tardio também. Aqui seriam com baixo sinal, tanto T1 e T2, com calcificações, que seriam os fibromas, tecomas e fibrotecomas, que são tumores do cordão sexual, né? São as lesões sólidas benignas mais comuns dos ovários. Podem ser assintomáticos, mas também podem ter associação com ascite, né? E até com derrame pleural, que é a chamada síndrome de May. E aqui a gente pode ver, são lesões aqui com um sinal baixo em T2 e um sinal heterogêneo até no T2, né, que a gente vê umas áreas de hipersinal, mas no T1 a gente vê até com FET7, a gente vê com um baixo sinal no T1 também. Lesões predominantemente baixo sinal, T1 e T2. Aqui também seria outro fibrotecoma, né, com baixo sinal tanto no T1 quanto no T2, né, e o realce ao meio do contraste bem leve, né, com baixo realce ao contraste. Outra lesão que também seria com baixo sinal e com T1 e T2, que às vezes cursa com calcificações, seriam os germinomas, né? A gente pode ver aqui uma lesão já um sinal já um pouco mais heterogêneo aqui, com baixo sinal no T2, mais talvez um ISO para um baixo sinal aqui no T2. Aqui a gente vê num T1 pós-contraste um leve, talvez, eu não diria nem talvez um leve realce, como a gente não tem o pré, é até um pouquinho difícil de a gente ver, mas eu acredito um realce bem tênue. E aqui a gente vê um ADC, né, com a restrição, tem uma forte restrição à difusão. E aqui também outro de germinoma, né, a gente vê aqui no T2 axial, a B e C, né, a gente vê o T2, o T1 com baixo sinal no T1, e o pós-contraste aqui a gente vê que não tem um realce muito significativo ao contraste. Aqui uma lesão com baixo sinal em T1 e T2, dessa vez sem calcificações, que seriam o carcinoma embrionário, que são massas, normalmente são massas grandes, unilaterais, podendo conter até espaços císticos no seu interior, como eu falei, mas que mesmo assim são, como a gente pode ver, são predominantemente sólidas, né? Ou seja, veio com um realce pós-contraste, uma restrição à difusão importante, como a gente vê aqui. Outra lesão com baixo sinal em T1 e T2 e sem calcificação seriam os tumores de células da granulosa, que são tumores, constituem menos de 5% das neoplasias de ovário e são observadas mais comumente em mulheres após menopausa, e são tumores que eles são acompanhados da produção de estrogênio, ou seja, muitas vezes esses tumores são acompanhados tanto de pólipos endometriais quanto de uma indefinição das células da zona juncional. Então, assim, esses tumores, por produzir esse estrogênio, podem também ter a presença, né, de pólipos e essa zona juncional indefinida. E aqui a gente vê, né, uma lesão com sinal heterogêneo, com baixo sinal no T2, a parte sólida, a gente vê aqui tem um hipersinal, um baixo sinal no T1 e com um realce ao meio do contraste, como a gente pode ver aqui. Esse aqui, né, outro tumor de célula da granulosa. A gente vê aqui com um baixo sinal no T1, um T2 bem mais heterogêneo, uma restrição à difusão, e aqui a gente vê uma zona juncional, que o artigo até fala, é uma zona juncional mais indefinida, justamente pela produção de estrógeno desses tumores da célula da granulosa, né, que pode ocorrer. Esse daqui seria um baixo sinal T1 e T2 sem calcificações também, que seriam, esse aqui seria um tumor de células esteroides, que são tumores virilizantes, e muitas vezes não, algumas vezes podem estar associadas à síndrome de Cushing, né, e
também pode ter comportamento maligno. A gente vê aqui, né, um baixo sinal no T2, a gente vê aqui com áreas de alto sinal, mas um baixo sinal. No T1 a gente vê um baixo sinal e também no pós-contraste a gente vê uma parte sólida realçando com a parte central que não realça o contraste. Seria um conteúdo lipídico que ele pode ter também. Esse daqui foi só um esquemazinho que eu fiz que para a gente, só para ficar aí, se a pessoa quiser ter um acesso rápido, né, a poder ver, para tentar as lesões, né, císticas simples, com alto sinal em T1 e T2, sem calcificação, né, seriam, por exemplo, cistos parovarianos, cistos funcionais, hidrossalpinge, piosalpinge ou hematosalpinge, com calcificações poderiam ser cistoadenomas serosos, pensar neles. As lesões císticas complexas, com alto sinal em T1 e T2, cistoadenoma mucinoso, teratoma cístico maduro, com baixo sinal em T1 e T2, estrumovário, né, e com alto sinal em T1 e baixo sinal em T2, o endometrioma. Ô, Tiago, dá uma voltada aí. Oi. Na lesão cística simples. Volta um slide. Aí seria baixo sinal em T1 e alto em T2, né? Aqui? Nesse slide você fala? Não, lesões císticas simples. No esquema que você botou primeiro. Foi. Baixo sinal em T1 e alto sinal baixo em T1 e alto em T2, perdão, exato, tá certo. Certo. Eu li na hora, depois passei direto e não, acho que é isso mesmo, mas é isso mesmo. E hematossalpingue? Diga. Mas Oi. você acha que é uma hematossalpingue? Como é que você vai dizer que é uma hematossalpinge com baixo sinal ou com alto sinal? Isso seria em outro esquema, né? A hematossalpinge. A hidrossalpinge poderia seria só a hidrossalpinge, exato, perdão, foi um erro meu. E a hemato seria com alto sinal em T1. Alto sinal em T1, exato, Né? Pronto. E as lesões sólido-císticas, né, seria com alto sinal em T1 e T2, tumor endometrial e células claras, cistoadenocarcinoma mucinoso e tumores do saco vitelino, com baixo sinal em T1 e alto sinal em T2, cistoadenocarcinoma seroso, pode pensar neles, né, e tumores estromais esclerosantes, e com alto sinal em T1 e baixo sinal em T2, poderia pensar nas metástases, né. Lógico que isso aqui é só uma tentativa de assim, a tentar agilizar e sistematizar, né, mas lógico que não tem como ficar preso só a isso, né, obviamente. Agora eu vou falar um pouquinho do ORADS, né, que é um sistema de estratificação. Posso falar rapidinho só uma coisa? Eu achei interessante que várias lesões que você mostrou o realce, você falou, olha, tem um realce tardio, tem um realce tardio. Por que é que eu acho interessante falar isso aqui para todo mundo? Para a gente ter o cuidado na hora que a gente for fazer lá o exame, o protocolo, porque às vezes a aquisição é feita muito precocemente. Muitas vezes a gente faz só uma aquisição pós-contraste, que realmente não tem indicação de fazer avaliação dinâmica em todos, mas nesses casos de lesão ovariana, tá lá do lado do técnico e dizer para ele não adquirir muito precoce, porque senão você vai perder a chance de flagrar esse realce. Sim, entendeu? Mas eu acho que o nosso protocolo de lesão ovariana tem os 3 planos, não tem, não? Rapaz, eu laudei uma ontem, não tinha nada. Eu não tô Então a lembrado gente vai agora. reforçar isso, né? Sim, Então, se a gente não for fazer o estudo dinâmico, é bom que a gente faça uma fase meio de portal para tardia, porque várias vezes eu pego, tá lá, só as artérias ilíacas, topada de contraste e depois não tem mais nenhuma fase, entendeu? Senão a gente pode dizer que ela fazendo os 3 planos, a gente consegue pegar uma coisa mais tardia. Uma mais tardia. De repente fazer um coronal no final para poder flagrar isso. Isso. Ok. Aí eu vou falar só rapidamente agora sobre o ORADS, né, que é para a estratificação de massas. É interessante que o ORADS é para a estratificação de massas anexiais sonograficamente indeterminadas, porque uma coisa que eu fiz essa parte para partir do paper, ele frisa bastante que o ultrassom, ele na maioria das vezes, ele tem uma boa precisão para determinar se uma lesão é benigna ou maligna. Né? Mas entre 18% e 38% das vezes, o ultrassom não consegue determinar bem se não consegue fazer essa caracterização, e muitas vezes a biópsia não é recomendada, porque tanto pelo risco de um falso negativo, da biópsia percutânea, no caso, né?
tanto do risco de um falso negativo, por causa do local que vai ser biopsiado, quanto da gente que acabar disseminando uma lesão que às vezes está contida e está confinada. Então, assim, o paper, o artigo, ele não recomenda a biópsia. Ele recomenda que faça ultrassom, mais ou menos. Ele meio que recomenda que se faça ultrassom, caso a lesão tenha algumas características, eu até vou falar um pouquinho mais para frente, não consiga ser determinado se ela é benigna ou maligna, que aí a gente tenta passar para a ressonância magnética. E, como eu falei, é uma score baseada em características da ressonância, né, valores preditivos positivos e negativos altos, para consideradas indeterminadas pelo ultrassom ou RADS. E a classificação é realizada com 5 características de ressonância, né, se é puramente cística, puramente endometriótica, puramente gordurosa, pelo baixo sinal em T2 no B1000 do componente sólido, e pela ausência de realce da parede do cisto. As regras de ultrassom, como eu falei, o RADS é utilizado para lesões que são ecograficamente indeterminadas, são inconclusivas. Essas regras, que eu vou dizer, não se aplicam a massas que não sejam massas ovarianas clássicas, ou seja, com cisto com corpo lúteo, endometrioma, cisto dermoide. E quais seriam essas características que são claramente benignas, ou seja, que com essa ao menos uma das características, sem nenhuma característica maligna, pode ser considerada benigna. É um cisto unilocular, tumor multilocular liso menor que 10 centímetros, componentes sólidos menor que 7 milímetros de diâmetro, presença de sombra acústica e nenhum sinal detectável ao Doppler. Tem as características benignas das massas ovarianas. As características malignas seriam tumor sólido irregular, massa sólida multilocular maior do que 10 centímetros de diâmetro, maior ou igual a 4 estruturas papilares, presença de ascite ou um alto fluxo ao Doppler. Uma coisa que eu achei que eu não consegui encontrar, se existe, mas eu não vi se tem, ele não determina bem o que é um alto ou um baixo fluxo, é uma coisa já mais subjetiva. Ele não diz o que é um alto fluxo, só subjetivamente, se você olha e acha que tem um alto fluxo ao Doppler, então já tem uma característica maligna. Então, lesões com critérios benignos e malignos, ou sem nenhum critério benigno ou maligno, pelas regras de ultrassom, são caracterizadas como inconclusivas, ou seja, teriam que ir para uma ressonância magnética. Aí aqui, por exemplo, a gente vê uma lesão multiloculada, né, com textura heterogênea, seria aqui, no caso, o quê? Um endometrioma ovariano, ou seja, aqui, como tem umas características claras da lesão, a gente não precisaria usar aquelas regras simples do ultrassom, né, para a determinação de massa ovariana. Aqui não, aqui a gente já vê uma lesão sólido-cística, né, com componente sólido, que a gente não vê vascularização ao Doppler, que aqui, pelo menos, ele diz que tem o componente sólido mediu até 7 milímetros, ou seja, tem características de benignidade pelas regras de ultrassom. Ou seja, seria um cisto pelo histopatológico que foi dito, é um cisto adenofibroma ovariano. Já essa lesão, a gente vê pela ultrassonografia uma massa, né, aí, segundo ele, hipervascularizada, né, com alto fluxo ao Doppler, que já pelo tamanho, segundo ele, já tem a presença de ascite, e pelo alto fluxo ovariano, ou pelo alto fluxo vascular, já seria com características malignas, ou seja, já teria uma classificação maligna, então já não precisaria ir para a ressonância magnética, já teria caracterizado como malignidade. Né? E aqui eu só coloquei também para, se alguém quiser depois são aquilo que eles chamam de massa, os termos utilizados pelo RADS para a gente tentar uniformizar as definições, né? Massas puramente císticas, endometrióticas, o que é um realce parietal, o que é multilocularidade, que são septos, o que são septos agrupados, septos regulares espessos. A definição que ele dá de tecido sólido, de projeções sólidas papilares, massas mistas ou puramente sólidas, os septos, e também a definição que ele dá com relação à intensidade sinal, a CIT, né, as características de implantes peritoneais, o valor de B, e aqui seria a classificação RADS em si.
O ORAD 0 seria uma avaliação incompleta. O ORADs 1, né, são características achados fisiológicos, por exemplo, um ovário pré-menopáusico normal, folículo ovariano menor que 3 centímetros, o corpo lúteo. O ORADs 2, que seria a categoria que mais engloba características, né, cístios simples de entre 3 e 5 centímetros. E aqui ele dá também uma sugestão de acompanhamento, né, do que fazer, do segmento. Cístios simples entre 5 e 10, cístios não simples mais uniloculares, cisto não simples, unilocular, né, com margens, como eles falam, suaves, margens lisas, e lesões com características clássicas ao ultrassom, né, cisto dermoide, endometrioma, cisto paraovariano, hidrossalpinge. E aqui seriam os ORADs 3, o 4 e o 5, o ORADs 3 com baixo risco de malignidade, de 1 a 10%, que necessitaria de encaminhamento do especialista, né, ou um ginecologista, é um especialista também nas partes de ressonância magnética. Seriam cistos uniloculares acima de 10 centímetros, simples ou não, lesões semelhantes a desmoides endometriomos, cistos hemorrágicos maiores que 10 centímetros, lesões sólidas, com qualquer score de Doppler, cistos multinoculares. O ORADs 4 serão com lesões com risco intermediário de malignidade, né, que precisam do acompanhamento do especialista. Cistos uniloculares com componente sólido de entre 1 ou com 1 a 3 projeções papilares, cisto multilocular, cisto multilocular sem componente sólido, mas maior que 10 centímetros. E no ORAD 5 seriam lesões com alto risco de malignidade, que já também precisam do acompanhamento do oncologista ou do ginecologista, né? Já seriam já mais avançados, né? Presença de ascite, presença de nodularidade peritoneal, cisto com múltiplas projeções papilares, multilocular com componente sólido, lesão sólida com alto fluxo de Doppler, como é o alto fluxo de vascularização ao exame de contraste também, ou então uma lesão irregular sólida de qualquer tamanho, seja classificada também como ORAD 5. E é isso aí. Isso aí. Algum crítica, algum comentário, alguma coisa? Então, quando você falou ali naquela tabelinha do ultrassom, né, que mostrou o alto fluxo, não tinha nada de valor, algo mais arbitrário, mas na verdade existe quando você faz o índice de resistência, tá? Ou as massas que têm um índice de resistência baixo, porque tem um alto fluxo, tá? Então, e uma massa que tem um índice de resistência mais alto é porque vai ter um baixo fluxo. Então, quando você tem um índice de resistência maior do que 0,7, você diz que o índice de resistência é alto, então é uma massa que vai ter um baixo fluxo, tem uma maior probabilidade de ser benigna. Só que isso não é tão simples assim, porque vão ter massas com índice de resistência alto que são malignas e vão ter massas benignas, como endometriomas ou algumas DIPAs, que têm índice de resistência baixo e um fluxo alto. Mas usa isso, o índice de resistência no Doppler espectral, tá? Para falar se é alto fluxo ou não. Ô, Mari, mas Mari, tem uma diferença, na verdade. Ele falou isso. Isso se aplica, mas existe também uma escala meio que subjetiva só do Doppler colorido, inclusive do anjo, que você entendeu? E é pela quantidade de pixel que colore mesmo. E aí tem 4 escalinhas. Tem um que são... É como se você... Pronto, lembra da tireoide normal, que você tem um ou outro foco em um que acende meio periférico, né? Aí depois... Tipo um chamas de ovário, assim, é isso? Exatamente. Não é um chamas, não. É uma escala meio do quanto de pixel de cores que acende ali mesmo. Então, é o quanto que fica meio que fica colorido a lesão. O tanto que colore a lesão, independente do índice de resistência. Porque, na verdade, quando você tem uma lesão com índice de resistência baixo, realmente ela tende a ser uma lesão de alto fluxo, mas de um fluxo mais, como é que eu vou falar? É de uma neovascularização, quando o índice de resistência é baixo, né? Porque os vasos neoformados, eles não têm uma muscular tão bem formada quanto dos vasos em geral. Mas esse, quando ele fala do score 4 aí, é da quantidade de pixel que acende mesmo. E aí existe um jeito padronizado, eu não vou saber dizer agora, de você, do mesmo jeito que quando você vai fazer um chamas na tireoide, que você tem que estar com a escala em 5 centímetros por segundo, tem que estar com um ganho ali entre 60 e 80. Existe também um modo de você ajustar o seu Doppler, mas aí varia de aparelho para aparelho para você avaliar o ovário, entendeu?
para ver o quanto acende em cor na lesão. Então, como é uma coisa que é pouco reprodutível e subjetivo, é difícil de você avaliar. Porque o OHADS nada mais é do que pegar meio que as características do IOTA e tentar estabelecer os descritores, mas aí ele levou isso para a ressonância. E uma coisa que é interessante falar é que não tem como você falar de OHADS se não teve contraste, né? Uhum. Porque a grande premissa do OHADS é que ele fala que se você não tem um nódulo sólido que realça, o valor preditivo negativo é quase 100% o valor preditivo negativo de malignidade, se você não tem uma área sólida que realça. E aí isso seria no Doppler de uma lesão com mais de 7 milímetros que não tem fluxo ao Doppler. Mas como o Doppler tem essas particularidades aí, eu mesmo, aquela lesão que o Tiago mostrou, Tiago, se conseguisse voltar aí, que é uma lesão cística com um componente sólido do meu vegetante lá. Só porque não acendeu o Doppler ali e porque você disse que tinha menos de 7 milímetros. Eu não tenho coragem de dizer que isso é benigno. Assim, talvez por a minha inexperiência, né? Porque tá aí, ele tá com uma escala de 8 centímetros por segundo. Ele disse que isso aí era menos de 7 milímetros, esse nódulo? Foi, pelo artigo que ele deu, ele disse que era com menos de 7. Então, isso é o que chamava antes de projeção papilar. Pronto, exatamente. Assim. O IOTA, ele define o que é projeção papilar. Então, se você tiver qualquer irregularidade de parede, mas ela não tiver mais de 3 milímetros, você não pode chamar de projeção papilar. Então, para ser projeção papilar, a espessura do negócio tem que ser mais que 3 milímetros. Uhum. E aí você começa a desconfiar que essa projeção pode ser maligna, porque você pode ter lesão que tem projeção papilar e ser benigna. Por exemplo, você tem endometrioma clássico que pode ter projeção papilar. Mas aí, para você dizer que é um endometrioma puro e simples, aí você liga o Doppler. Mesmo assim, pode ter projeção papilar que capta o Doppler e ainda assim ser benigno. Então, a probabilidade vai aumentando de ser maligno à medida que essa projeção papilar cresce, ou seja, fica mais que 7 milímetros, e que ela vai aumentando a vascularização. Eu acho que foi boa a aula do Tiago, mas eu acho que se a gente tivesse tido uma aula antes de IOTA, o aproveitamento seria melhor, entendeu? Porque o OHADS foi criado em cima do IOTA. E é muita coisa para abordar numa aula só. Eu acho que, como minha sugestão, a gente poderia fazer uma aula de IOTA, porque o OHADS se baseia muito no IOTA, certo. Entendeu? É verdade. Mas, assim, o OHADS, de qualquer forma, ele é como se fosse uma classificação progressiva, né? A partir desses achados. Você vai achando um pouco mais de fluxo, ele vai aumentando aquela probabilidade de malignidade. É mais para a gente ter uma visão geral do que se trata o OHADS. Mas a gente pode, sim, voltar, dar um passo atrás e fazer essa outra aula. Mas é complexo mesmo. Até pela primeira parte da aula, né, que ele tenta... É muito legal essa tentativa de agrupar os diagnósticos pela característica de sinal da lesão, mas eu concordo com o Tiago, quando ele mostra ali um cistoadenocarcinoma mucinoso, e ele diz, as lesões com alto sinal em T1 e T2. Bicho, o sinal é uma bagunça no T2, né? Tipo, tem áreas de sinal e tem áreas de sinal intermediário, componente sólido. Não tem como... Ali fica a gosto do freguês, como se diz, né? Você pode dizer que é uma lesão com baixo sinal em T2 ou com alto sinal em T2. Depende do gosto do freguês. Para mim, é uma lesão heterogênea. É porque realmente é um assunto complexo. A gente tenta agrupar, e eu acho que o OHADS vem somar. Milena é fã dos HADS, né? Eu acho que é legal mesmo a gente tentar estratificar o risco em probabilidades à medida que você vai somando esses critérios de malignidade. Mas é porque lesão ovariana é complexa, não é só no nome, não. Até na maneira de avaliar mesmo. Né? É verdade. Mas fica como sugestão a gente depois fazer uma aula de IOTA, até porque, por mais que a gente tente ter essas características, claro que nosso papel é esse, como radiologista, é tentar classificar morfologicamente a lesão e usar os critérios todos que a gente tiver, desde morfológico até, digamos assim, seria mais ou menos funcionais, com vascularização no Doppler ou com realce pós-contraste. Mas, se vocês depois tiverem a curiosidade de entrar no IOTA Group, que é um site, lá tem uma calculadora de risco, que chama Modelo Adnex, né?
É grátis pela versão de navegador. Tem o app é pago para você baixar no celular. Mas todo mundo entrava e bota lá o Adnex, ele é uma escala lá, matemática, eu não sei explicar, que faz regressão logística lá, e ele vai calcular o risco das massas serem malignas ou benignas, levando em consideração tudo isso que a gente falou aqui, se é unilocular, se é multilocular sólida, se o componente sólido tem mais de 7 milímetros, ou se a lesão tem mais de 10 centímetros, mas a primeira pergunta dele é, você está num centro oncológico, e é incrível como a lesão com as mesmas características, né, você pode pegar, preencher as mesmas características, só em você dizer que está num centro oncológico, ele aumenta a sua probabilidade da lesão ser maligna. Ou só baseado na idade do paciente, ou só baseado se o paciente tem um antecedente de neoplasia conhecida. Então, é massa isso, porque foi feito com recurso de inteligência artificial, aquele Big Data, né? Vários países do grupo IOTA foram alimentando o banco de dados, pegando as lesões, dizendo o que é que elas tinham morfologicamente, qual era a idade do paciente, se o paciente era proveniente de um centro oncológico ou não, se o paciente tinha neoplasia maligna ou não conhecida. E aí eles alimentaram o banco de dados e eles conseguem, e tem essa calculadora para a gente usar, grátis. E assim, ao mesmo tempo que é legal, é desesperador, porque aí muda muito a probabilidade da massa ser benigna ou maligna, com as mesmas características morfológicas, só avaliando essas condições, entendeu? Então, realmente não é uma coisa simples, não é. A gente não, tenta... não é, mas a gente podia fazer uma aula de IOTA e depois, talvez, fazer uma aula só de ORADS 2, uma só de 3, para a gente ver vários casos só daquilo ali, sabe? Exatamente, porque é muito extenso. É muito grande, né? E aí a gente ia poder ter um momento para caracterizar cada clássico. Eu concordo, Milena, concordo. Boa ideia. Bom, vamos em frente. Agora, nas nossas aulas online, a gente tem mais disponibilidade de todos, né, para acompanhar. Aí dá para fazer mais. Mas foi ótimo, Tiago. Foi uma revisão boa. Com certeza o aprendizado foi significativo. Uma introdução, na verdade, né? Uma introdução boa para a gente ver o geralzão aí. Ok, obrigado. Beleza, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Tchau.